Classifique cada uma das afirmativas a seguir como verdadeira ou falsa. Primeiro item, as proposições P implica que implica R e P e não R implica que são equivalentes, ou seja, apresentam os mesmos valores lógicos. Quando você constrói a tabela verdade das duas e olha lá as colunas, onde estão registrados os valores lógicos desses dois condicionais, note que as sentenças são dois condicionais. Então, nós devemos verificar os mesmos valores lógicos, né? Isso é o que significa serem equivalentes. Um caminho, naturalmente, é construir toda a tabela, né? O que vai dar um trabalhão, vai ficar bem grande, mas é um caminho. Porém, se a gente pensar um pouco, dá para resolver, dá para julgar esse item sem ter que fazer a tabela. Como são condicionais, a gente sabe que quando R é verdadeiro, né? Quando a conclusão, o consequente, é verdadeiro, então o condicional vai ser verdadeiro. Mesma coisa para que aqui, quando que é verdadeiro, então eu sei que a sentença vai ser verdadeira. Essa linha, nos casos em que R e Q são verdadeiros para a gente, não tem muito interesse. Então nós vamos olhar para o caso em que R e Q são ambos falsos, né, para conseguir verificar se há algum problema, né, para que a gente não tenha que construir a tabela. Então, P implica Q, implica R, e P e não R implica Q. Então, vamos supor R falso, Q falso. Bom, o que é que acontece no Q é falso? O que é que aconteceria se, por exemplo, a gente supor que P também é falso? Olhando primeiro esse condicional dentro do parênteses, P falso e Q falso, então esse primeiro condicional P implica que, por definição, é verdadeiro. Logo, a sentença como um todo, a gente tem hipótese verdadeira e tese falsa. Quando isso ocorre, né, o condicional é o único caso em que o condicional é falso. Vamos olhar agora o que acontece para esses valores lógicos, né? Q, R e P, todos falsos. O que é que acontece com o outro condicional? Para que sejam equivalentes, então, em todos os casos possíveis, a gente deve ter o mesmo valor lógico. Estamos analisando um para ver se dá problema, ver se a gente encontra um falso e um verdadeiro, por exemplo. Bom, P estamos supondo falso, R estamos supondo falso, logo não R é verdadeiro. Na conjunção, né, só é verdade quando ambos são verdadeiros, então aqui é falso. Logo, a sentença dada, antecedente e consequente em ambos falsos, então a sentença como um todo é verdadeira. Veja que existe uma linha na tabela onde os valores lógicos são distintos. Logo, o primeiro item é falso. Veja que com isso a gente descarta A, B e C e já ganha que os próximos dois itens são verdadeiros. Aqui ele diz: a negação disjunta de duas proposições é comutativa. Isso é verdade porque, primeiro, a disjunção P ou Q, ela é comutativa, ou seja, ela é equivalente, P ou Q é equivalente a Q ou P. Mesma coisa para a disjunção. Também é comutativa. A mesma coisa para conjunção. Também é comutativa. Logo, a negação disjunta de duas proposições, não P ou não Q, também será comutativa. Aqui nós ainda temos
uma disjunção. Negação disjunta também é comutativa, claro. Isso é equivalente a não que ou não P. Isso pode ser verificado facilmente construindo-se as tabelas verdade. Mas são leis lógicas, né, que todo mundo deve ter guardadas aí em mente para usar numa situação como essa. Mesma coisa para conjunção, não P e não que é equivalente a não que e não P, né, já que, de modo geral, a conjunção P e Q ela é comutativa, ou seja, P e Q é equivalente a Q e P. Essas proposições têm o mesmo valor lógico, elas são equivalentes. Ok, vamos usar no último item a mesma ideia, né, que usamos no primeiro, para não ter que construir, né, toda a tabela verdade. Nesse caso dá para fazer isso. Ele está dizendo que a disjunção exclusiva de duas proposições, ou P ou Q, é equivalente à disjunção das proposições P ou Q ou não P e Q. A questão está dizendo que essas duas proposições são equivalentes. Bom, vamos ver. A gente sabe que se pelo menos, para que na disjunção exclusiva, né, a sentença seja verdadeira, nós devemos ter uma verdadeira e outra falsa. Ela é falsa se as duas são verdadeiras ou se as duas são falsas. Vamos analisar, por exemplo, o que acontece se nós admitirmos P e Q falsas, né? Então, nesse caso, nessa linha da tabela, a disjunção exclusiva é falsa, por definição. Está lá no primeiro capítulo, no primeiro capítulo do livro, né? Então, P falso, Q falso, disjunção é falsa. P falso, Q falso. Então, a conjunção P e Q aqui é falso. A conjunção P e Q, né, é falsa. Só é verdadeira quando as duas são verdadeiras. E a negação disso é verdadeiro. Como aqui nós temos uma disjunção, a disjunção só é falsa quando as duas sentenças, as duas proposições são falsas. Logo, a proposição como um todo aqui é verdadeira. Então, como a gente pode ver na linha da tabela em que P e Q são falsas, ambas proposições falsas, a primeira sentença, a disjunção exclusiva, é falsa, e a outra sentença, a outra disjunção, é verdadeira. Logo, item E.